Olá, alunos dos primários. Estamos aqui para fazer a recapitulação da primeira lição do ano de 2021. Como vocês sabem, o ano passado, o ano de 2020, foi um ano difícil, mas agora estamos iniciando aí mais um ano de nossas vidas e com Deus vai dar tudo certo. Como vocês sabem, a gente ainda não está se reunindo na igreja, né? A direção da igreja se achou melhor nesse momento a gente não fazer a classe infantil dos departamentos infantis. Então, por isso eu estou fazendo aqui, gravando a lição para vocês. Essa primeira lição de 2021 conta uma história muito interessante que tem na Bíblia, que é a história da Torre de Babel. Vocês sabem explicar por que hoje existem tantas línguas diferentes? Por que, por exemplo, na Argentina eles falam uma língua, aqui no Brasil eles falam outra, nos Estados Unidos eles falam outra língua, na Itália falam outra, na Rússia falam outra, na China falam outra, no Japão falam outra. Tem uma quantidade muito grande de línguas que são faladas no mundo todo. E a gente, ao estudar essa lição aqui, a gente vai descobrir por que há tantas línguas diferentes, né? Por que não há apenas uma língua. Então, para contextualizar essa história, eu vou começar um pouquinho antes, né? Começar a falar um pouquinho antes o que aconteceu. Deus criou o mundo e o homem começou a se tornar mal depois que entrou o pecado no mundo, né? As pessoas começaram a se tornar cada vez piores, muito pecado, e Deus precisou destruir a terra com dilúvio. E aí, quando houve o dilúvio, Noé e sua família, eles se salvaram construindo uma arca, entrando nessa arca com vários animais. E aí choveu bastante, esse dilúvio destruiu toda a terra, mas depois de um tempo a chuva parou e a arca desceu no Monte Ararat. Depois que a arca desceu no Monte Ararat, Noé e sua família saíram da arca e começaram a se espalhar pelas planícies, né? pelo mundo conhecido. E eles começaram a ter muitos filhos e filhos dos filhos, e naquela época as pessoas viviam ainda bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Noé, depois do dilúvio, ainda viveu mais 350 anos. E hoje a gente vive aí 70, 80 anos e tem dois filhos, né? As famílias geralmente têm um, dois, três filhos. Mas naquela época eles viviam 800, 900 anos e tinham muitos filhos, muitos filhos. Então a população foi crescendo de maneira bem rápida. E até que um dia alguém se questionou, né? Como é que... Porque eles conheciam a história do dilúvio, que tinha sido uma história recente. Os pais falavam para os filhos falavam para os filhos e assim por diante. Então ia passando de geração em geração a história do dilúvio. Então eles conheciam a história do dilúvio. Sabiam que a terra já tinha sido destruída uma vez, até que um dia alguém perguntou, né? Mas e se houver um outro dilúvio? E aí o pessoal começou a se questionar, e se houver outro dilúvio? Porém, Deus havia prometido, Deus tinha falado para eles, né? Olha, não se preocupem que não haverá outro dilúvio. Deus deu a sua palavra e Deus colocou o arco-íris para que a gente, toda vez que visse o arco-íris no céu, a gente se lembrasse da promessa de Deus e que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Só que as pessoas duvidaram da palavra de Deus, né? E começaram a pensar, e se tiver um outro dilúvio como teve já no passado, vai matar todo mundo. Então alguém teve uma ideia, né? Vamos fazer uma torre cujo topo chegue até os céus. Aí, quando houver um dilúvio, a gente se sobe nessa torre e a água não vai chegar até o topo e a gente não haverá problema, né?
Muito bem. Pensaram nisso e começaram a construir. Essa torre foi construída na Mesopotâmia, que é uma região. Mesopotâmia significa entre rios. É aquela região entre os rios Tigre e Eufrates. E hoje o país que está nessa região, né, é o Iraque. E eles construíram a torre ali, nessa região da Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia fluía da terra um líquido preto, que era conhecido como betume. Esse líquido preto, ele nada mais é do que uma espécie de petróleo, né? Um derivado do petróleo, que ele é mais ou menos como um asfalto. Ele era um material, ele não é bem líquido, né? Um material mais, imaginem um asfalto, assim, um asfalto derretido, seria o betume. E o betume, eles usavam então o betume como argamassa. Sabe, uma construção, a gente hoje, quando se a gente acompanhar a construção de um prédio, os profissionais ali, eles usam tijolos e usam cimento. E aí vão levantando os tijolos e vão construindo o edifício. Naquela época, eles faziam, como é que eles faziam? Eles queimavam os tijolos e aí usavam esses tijolos como pedra, né, na edificação da Torre de Babel. Usavam tijolos cozidos e aí para colar um tijolo no outro eles usavam esse betume como argamassa. Então botava o tijolo, botava uma camada ali de betume, botava outro tijolo, depois mais uma camada de betume e assim foi indo. E lá naquela região tinha muito betume, eles tinham abundância do betume e tijolo eles fabricavam, né? Tijolo eles cozinhavam ali e fabricavam e assim foi indo. Foram trazendo tijolos de várias, foram fabricando muito tijolo, foram trazendo de outras localidades e foram construindo a Torre de Babel. Se você perceber, o Iraque está na região ali do Oriente Médio. O Iraque fica no Oriente Médio. E essa região é a região que mais tem petróleo no mundo. Então tinha tanto. O ser humano já tirou tanto petróleo de lá e mesmo assim não acaba, né? Está sempre tendo bastante petróleo, que é uma região rica em petróleo. E naquela época já tinha petróleo ali, né? E tinha tanto que o petróleo aflorava para a superfície. E aí eles usavam esse betume, né, que aflorava para a superfície, como argamassa. E aí eles foram construindo a torre. Tem aqui uma ilustração para vocês verem, né? Como é que a ilustração foi feito um desenho, né, de como seria essa torre. E a ideia das pessoas que estavam construindo essa torre é que essa torre chegasse até os céus e aí quando se houvesse um outro dilúvio, eles subiriam lá em cima e não aconteceria nada com eles. Só que o plano de Deus era completamente diferente desse plano, porque o que eles queriam? Eles queriam construir uma cidade ao redor da torre, e essa cidade ia ser uma cidade onde toda a população da terra iria morar, e a torre também teria apartamentos, né? Mas algumas pessoas morariam na torre, outras morariam naquela cidade, seria uma grande cidade da época, e eles ficariam sempre por ali, né, agrupados. Só que Deus tinha dado uma orientação diferente. Deus tinha dado orientação para eles se espalharem pela terra. Porque se o ser humano ele se junta em grandes cidades, isso é um problema, né? Na grande cidade tem desigualdades, tem problemas de violência. Morar nas grandes cidades não é tão bom. Se a gente pudesse morar em cidades menores seria melhor, que nas cidades grandes tem muito problema que a gente não tem em cidades menores. Mas eles não quiseram seguir a orientação de Deus e então quiseram fazer diferente, né? Quiseram fazer uma cidade grande onde toda a população moraria ali.
E só que Deus viu que aquilo ali seria ruim, né? Seria ruim para o ser humano. E aí Deus então interviu, e a maneira com que Deus achou para fazer essa intervenção foi misturar a língua deles. Então, naquela época, quando eles estavam construindo a torre, todas as pessoas falavam a mesma língua. Então, se a pessoa falasse assim, traz traz 50 tijolos daqui para cima, por favor. A pessoa que estava lá embaixo mandava 50 tijolos para cima. Aí depois que Deus confundiu a língua dos homens, cada pessoa falava uma língua diferente. Então eles não conseguiam mais se comunicar. E aí as pessoas viram que, como eles não estavam mais conseguindo se comunicar, não era possível continuar aquela obra. Porque um pedia 50 tijolos, daí a pessoa levava martelo. Aí falava, não é martelo que eu pedi. Daí, tá, você pediu pá? Ele levava pá. E eles começaram a brigar porque não estavam se entendendo. Aí o que aconteceu? Eles pararam de fazer a torre e eles se agruparam por língua. Então quem falava determinada língua foi para um determinado lugar. Quem falava outra língua desceu e foi para outro lugar. E assim foi indo. E aí eles foram povoar a terra. Por isso que a gente hoje tem vários... Os locais falam línguas diferentes, né? Houve essa separação. Porque Deus confundiu a língua dos homens e aí por causa disso eles se espalharam pela terra. Então essa história, essa é a nossa primeira lição, né? História interessante. E houve aí isso tudo aconteceu porque eles não seguiram o que Deus havia determinado para eles, né? Deus sempre quer o nosso melhor. Se a gente seguir aquilo que Deus quer para nossas vidas, a gente vai ser feliz e vai dar tudo certo. Porém, o ser humano tem essa característica, né? Deus orienta de uma maneira, o ser humano quer fazer diferente. E aí não dá certo. E foi o que aconteceu aí. Deus precisou confundir a língua deles para que eles não tivessem êxito aí na sua obra, porque se eles tivessem êxito seria uma coisa muito ruim, né? Eles iriam viver de maneira agrupada. A gente hoje já tem muitos problemas vivendo em cidades grandes. Prostituição, violência, crimes, desigualdade. E esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Deus queria que eles morassem, cada um tinha muito planeta Terra inteiro para eles viverem. Se cada um fosse habitar numa região diferente, eles seriam mais prósperos, teria alimento para todos, não haveria tantos problemas de violência, mas acabaram fazendo dessa maneira e Deus precisou intervir. E é por isso então que hoje, no planeta Terra, a gente tem muitas e muitas línguas diferentes. Vamos fazer uma oração então para terminar? Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado porque estamos com saúde, com vida. E isso tudo são bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o ano de 2020 terminou, acabou. E mesmo com muitas dificuldades, o Senhor nos protegeu e aqui estamos. Por favor, Senhor, abençoe a cada família aqui dos alunos dos primários. Pedimos, Senhor, que a gente possa ter um ano bom ao Teu lado, que a gente faça apenas a Tua vontade e que dê tudo certo. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do amor de Jesus. Amém. Então tá, pessoal. Até a próxima. Valeu.